DW. Programa especial. Existe o sonho brasileiro para os imigrantes africanos. Grávida de 8 meses, a angolana Nyangushana chegou ao Brasil há 2 meses, sozinha. Deixou em Angola o filho e o esposo. A passagem de bilhete é muito caro. A conseguir também visto é bem difícil. Visto do Brasil lá é muito difícil. Depois, quando eu consegui, peguei bilhete, vim para cá. Então, só passei mal porque eu já vi, estava com 6 meses. E quando eu cheguei aqui, eu também fui no hospital. O jovem Chic tem 25 anos. Com um lenço negro na cabeça e o tricô dos palancas negras, ele conta que foi eleito representante da comunidade africana dentro da ocupação onde mora, no centro da cidade de São Paulo. Nem todo mundo que vem aqui vem com os mesmos objetivos. Tem pessoa que vem aqui para estudar. Tem pessoa que vem aqui para procurar as melhores condições. Então, falando de mim, eu venho para procurar as melhores condições. André José Endose Finga foi por 3 meses acolhido numa das casas de apoio ao imigrante em São Paulo e hoje ele é educador social no mesmo local que o recebeu. E aí eu decidi vir para o Brasil. Sabia como seria? Não. Conheci alguém? Não. Eu e a minha mala, os meus sonhos, eu e Deus, e fomos. Vamos pelo mundo. Pegar um bilhete, passagem, pegar um visto. E por que é que cada vez mais imigrantes africanos chegam ao Brasil? E por que São Paulo? O número de pessoas vindas de África que chegou ao Brasil em busca de refúgio nunca foi tão alto. São Paulo, com cerca de 12 milhões de habitantes, é o principal ponto de chegada. Apenas entre 2022 e 2023, o país reconheceu o maior número de refugiados da sua história, o que significou um aumento de 1.232%. Cerca de 77 mil solicitações de refúgio foram atendidas, segundo os dados do Observatório das Migrações Internacionais. Entre os africanos, os angolanos estão no topo da lista dos que chegam e são a comunidade africana mais expressiva, seguidos por senegaleses e nigerianos. O número de moçambicanos, guineenses ou cabo-verdianos é hoje bem menor e pouco expressivo nas estatísticas. A angolana Nyangushana espera um bebê que poderá vir ao mundo a qualquer momento. Caminha a passos lentos, porém seguros, pelos corredores da casa de acolhimento em que visitamos na cidade de São Paulo. Ela vai conceder uma entrevista, mas não quer mostrar o rosto. Senta-se devagar, com alguma dificuldade, puxando o longo vestido de estampa africana amarelo e vermelho. Pede um pouco de água, ela está bem agora, mas tem uma voz baixa. É o aparente cansaço de quem acabou de chegar, pois está há apenas 2 meses no Brasil. Deixou em Angola a família que um dia pretende reencontrar no Brasil. Eu tenho um filho, mas dinheiro estava insuficiente e não consegui ver meu filho com o marido. Ficou. Mas para pagar no banco, naquele época eu paguei 280 mil kwanza. E já em dólar, já é 260 dólares. Como ela, muitos angolanos estão a tentar o visto, mas a espera é longa. Não está conseguindo, está gastando dinheiro, mas não está conseguindo. Imagina lá, dinheiro está difícil. O Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, é a principal porta de entrada para os imigrantes africanos. Mas para muitos, o Brasil não é o destino final, e sim o início de uma longa e perigosa jornada até os Estados Unidos. A rota inclui a travessia do Estreito de Darien, uma selva perigosa e o epicentro de uma das maiores crises humanitárias do mundo. Famílias e pessoas precisam caminhar horas a pé pela selva. Os que não conseguem ficam pelo caminho. Muitos morrem.
O clã do Golfo controla a passagem, também usada para o tráfico de drogas. Segundo a ONU, até julho do ano passado, cerca de 4.000 africanos cruzaram essa rota. Por Honduras, as chegadas aumentaram 553%, um total de 19.412 pessoas. O número de africanos que cruzaram a fronteira sul dos Estados Unidos sem documentos saltou de 13.406 em 2022 para 58.462 em 2023, segundo o periódico New York Times. Em São Paulo, a irmã Marisa Ruas, da Missão Escalabriana, que atende muitos imigrantes que chegam, explica o seguinte. Na verdade, nós temos essas duas realidades. Nós temos uma realidade daqueles que vêm e já param aqui em São Paulo porque têm um sonho de construir a vida, e temos também, na sua grande maioria, homens que chegam até São Paulo, mas têm um sonho americano. Como é muito difícil, às vezes, conseguir assim de uma vez, eles ficam, estruturam as suas vidas e depois eles seguem viagem. Na viagem, muitos imigrantes enfrentam roubos, violência, abusos sexuais e podem cair no trabalho ilegal. Mesmo ao chegar aos Estados Unidos, a incerteza persiste: ficar ou ser deportado. A Missão Católica Franciscana é uma das instituições que atua na linha de frente no acolhimento aos imigrantes nesta rota de imigração para os Estados Unidos, e atuam tanto em São Paulo como na Amazônia. O franciscano Frei Marques visitou a Amazônia recentemente. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da migração ali em Pacaraima e tudo mais, e conheci alguns lugares onde possivelmente funcionava o garimpo ilegal. O que acontece? Tem muito povo latino e também tem povo africano. Eles estão sujeitos ao mínimo possível para poder sair daquele lugar e continuar. E esse que é o grande problema quando tu fala em migração no Brasil, nessa ideia de tráfico humano com a migração. Porque as pessoas, elas chegam, por exemplo, nesses campos e falam assim, você vai trabalhar na cozinha. Aí você vai na cozinha, eu te oferto lá, e lá a exploração sexual, dentro do garimpo ilegal. Só que aí essa pessoa não consegue mais voltar. Por quê? Porque ela não vai ter dinheiro para dizer que ela trabalhou naquele lugar, e ela vai ter que dizer que ela foi abusada sexualmente. E ela se coloca naquele lugar até, hipoteticamente, ter um dinheiro para, de fato, sumir do país. Então, acontece isso tanto para africanos quanto para o povo latino. Nem sempre é um sonho brasileiro para os imigrantes africanos. São as histórias de jornadas fracassadas rumo aos Estados Unidos que motivam muitos a permanecerem no Brasil e em São Paulo. Nos últimos 4 anos, o número de pessoas vivendo em abrigos na maior metrópole brasileira triplicou, de 2.381 para 7.394. Apenas o número de angolanos saltou de 268 pessoas em 2020 para 4.163 em 2024, um aumento de mais de 10 vezes, segundo os dados da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo. Para os angolanos, o idioma português facilita a adaptação, a busca por auxílio e ainda as redes de apoio. Contudo, se não encontram trabalho ou moradia após o período inicial de acolhimento, que pode durar 1 ano, muitos acabam vivendo nas ruas ou em ocupações. No ano passado, uma ocupação foi violentamente desocupada pela polícia, deixando muitos imigrantes sem abrigo. No centro de São Paulo, na conhecida Praça da República, acontece aos domingos a tradicional roda de capoeira, uma luta e dança afro-brasileira que tem origem em Angola. Entre o passado e o presente da presença africana no Brasil, poucos que assistem à roda de capoeira da República podem imaginar que bem ali ao lado, num prédio ocupado da antiga Prefeitura de São Paulo, na Praça da República, residem dezenas de famílias africanas e principalmente angolanas. São mulheres, homens, crianças e idosos que compõem aqueles milhares que chegam ao país em busca de uma vida melhor.
Chic tem 25 anos e foi escolhido para ser o líder que representa a comunidade africana na ocupação da Praça da República, um prédio de mais de 10 andares. Ele nos convidou para entrar, o que não acontece com todos os jornalistas. Lá dentro, ele conta porque cada vez mais africanos estão a migrar. Para começar, nem todo mundo que vem aqui vem com os mesmos objetivos. Tem pessoa que vem aqui para estudar. Tem pessoa que vem aqui para procurar as melhores condições. Então, falando de mim, eu venho para procurar as melhores condições. As oportunidades que o Brasil oferece, que na qual o nosso país não oferece. Então, a gente corre atrás. É por isso que eu estou aqui no Brasil. Chic tem uma família de cerca de 8 irmãos em Angola. Fala com seus pais de vez em quando. Veio para o Brasil porque seu irmão já morava aqui. Hoje, sua rotina inclui o auxílio às pessoas na ocupação e os trabalhos que faz fora da casa. Quando ele passa, as crianças saúdam. Chique! Um pouco antes do Natal, ele ajudou a organizar a entrega de panetones para as crianças na ocupação. E diz que ali encontrou uma verdadeira comunidade, diferente dos estereótipos de crimes que via sobre as ocupações mostradas pela televisão brasileira em Angola. Olha, falando da ocupação, né? Na verdade, eu já tinha conhecimento da ocupação desde Angola, porque a gente acompanha os canais brasileiros que falam das ocupações. Para ser sincero, eu tinha muito medo das ocupações, porque mostravam mais coisa de criminalidade, alguma coisa. Mas hoje em dia eu moro na ocupação, posso falar 1 ano e 4 meses, porque desde que eu cheguei no Brasil sempre morei na ocupação. Olha, eu me sinto em casa e aqui na ocupação a gente é bem-vindo e bem acolhido. Mas há o medo de despejo das ocupações e as condições de moradia não são boas. Com a Bíblia na mão, uma senhora acabou de voltar da igreja evangélica. Chegou ao Brasil há 2 anos, passou pelo acolhimento e agora está na ocupação porque não tinha outro lugar para ir. Ela conta que dorme no chão e nem sempre há luz. Vive no 8º andar e precisa subir a pé. Na saída também encontramos o angolano Paulo, quem pediu para falar e disse: Agora tem 2 meses aqui, não tem energia aqui. Estou vivendo só assim, não tem energia. Bem próximo à ocupação da Praça da República, no centro de São Paulo, também existe um lugar chamado Pequena África. É o local onde imigrantes africanos praticam comércio. Vendem principalmente tecidos e roupas trazidos de África. O senegalês Sheikh, que vive no Brasil há 11 anos, conseguiu montar sua loja na Pequena África. Entre outros imigrantes, ele é um dos poucos que tem seu próprio estabelecimento. Não é fácil para abrir, né? É uma coisa muito burocrática, né? Então, antes de loja, a gente trabalhava na rua, fomos camelão de rua há muito tempo. E depois que a gente conseguimos conquistar para abrir essa loja. Mas não é fácil, que só falar que é fácil, não é realmente nem perto de ficar fácil, né? Nas ruas da assim chamada Pequena África, no centro de São Paulo, mulheres oferecem tranças africanas para o cabelo. Não há muita gente ali, mas é um trabalho mais fácil para quem não fala português. Tentamos falar com algumas delas, mas não quiseram se identificar. Uma dessas mulheres chegou há 2 semanas da Guiné-Conakry, fala francês. Havia também outras mulheres guineenses que preferiram não conceder uma entrevista. Na esquina, uma senhora brasileira, dona de um salão de beleza, nos contou: aquelas mulheres africanas, quer fazer reportagem com elas? Elas não vão falar porque ainda não têm documentos. O trabalho sem documento é a realidade de muitos imigrantes. Saem durante o dia e voltam apenas à noite para casa. André José Indose Finda, 26 anos, chegou ao Brasil como imigrante. Viveu durante 3 meses numa casa de acolhimento e hoje trabalha como educador numa dessas casas de acolhimento que o recebeu em São Paulo. E aí eu decidi vir para o Brasil. Sabia como seria? Não. Conheci alguém? Não. Eu e a minha mala, os meus sonhos, eu e Deus, e fomos. Vamos pelo mundo. Pegar um bilhete, passagem, pegar um visto. A Associação Salaquiaco apoia os imigrantes na busca por moradia, emprego e com a burocracia, desde a chegada no aeroporto de São Paulo, em Guarulhos, e até a estadia nas ocupações. André Paulo Vemba é o fundador da associação. Além de São Paulo e Luanda, ela tem membros para apoio ao imigrante, até mesmo em Frankfurt, na Alemanha.
Salakiako, em dialeto Kikongo, significa trabalho que é seu. A nossa relação com as ocupações é trazer o desenvolvimento da cultura angolana no Brasil e orientar aquele pessoal que vem imigrante, não só angolano, como qualquer imigrante que vem para o Brasil, acreditando num sonho e quando chega aqui não é o esperado. Então nós estamos aqui para proporcionar a essas pessoas uma orientação de como interagir, como encontrar um emprego, um treinamento profissional, pessoal. A Salakiako também trabalha em parceria com o Projeto Jaé, que tal uma oficina sobre o mercado de trabalho em artes dentro das ocupações e formações ligadas à dança e ao teatro. Jaé é um projeto social de formação artística para jovens com ênfase na linguagem teatral, TV e cinema. William Lemos é o diretor do projeto. O projeto Jaé, ele atende ao público da periferia, das cidades, né? E recentemente o projeto recebeu um convite para poder atuar dentro das ocupações, porque as ocupações existem muitas crianças e adolescentes que não têm condições mesmo de fazerem curso, alguma atividade cultural, e o projeto Jaé, ele atende justamente a esse público das ocupações na cidade de São Paulo. Leonardo Matumona encontrou seu espaço no Brasil com a música. Nascido na República Democrática do Congo, ele mudou-se para São Paulo há 12 anos, incentivado pelo pai, um ativista político angolano. Matumona estudou automação industrial, mas foi a música que o tirou dos espaços de solidão e abriu-lhe muitas oportunidades. Há uma solidão, né? No começo há uma solidão, dá uma sensação de volta mesmo, não. É muito caos. É muita movimentação toda hora. E você, tipo, na sua bolha só, né? Não, sem conhecer ninguém, sem você ter essa interação, dá uma solidão mesmo, né? Mas quando você se integra, né? Quando você se integra totalmente, aí você vai conhecendo lugares, vai conhecendo pessoas, gente. Há alguns anos, ele se juntou à chamada Orquestra Mundana Refugi, um grupo composto por cerca de 22 músicos de várias nacionalidades, incluindo imigrantes, refugiados e brasileiros. Ele também desenvolveu outros projetos com a Agência da ONU para Refugiados e agora vive exclusivamente da música. No Brasil, a música se tornou sua âncora, ajudando-o a encontrar um lugar para chamar de lar. São muitos nomes e pessoas que estão atrás dos números, daquelas estatísticas que falam sobre um sonho brasileiro ou até um sonho norte-americano para os imigrantes africanos. Em São Paulo, as dificuldades na busca por habitação enfrentadas pelos imigrantes africanos são reflexo de problemas maiores, acredita o franciscano Frei Marx. Primeiro, eu quero agradecer imensamente a todo mundo que escuta esse documentário, porque a migração ela não é um problema no mundo. A humanidade, na sua história, sempre migrou. O problema é a falta de humanidade. O problema são as guerras, o problema é o norte global, colocar o sul global em estado de precariedade. Esse é o problema. Se a gente acabar isso, inclusive as pessoas não precisam sair tanto dos seus países. Mas elas chegam no seu país não porque ela quer roubar o teu espaço, é porque ela quer viver. E ela está disposta a colaborar com vocês. Ela está disposta a enriquecer o país. O nosso país, Brasil, e também a Alemanha, devem considerar que eles foram beneficiados por outros povos. Nós fomos construir, nossa riqueza foi feita com essas relações. E há uma riqueza nas histórias de resistência, comunidade e esperança. Enquanto enfrentam a precariedade, muitos encontram forças na união e nos laços culturais. A pergunta que fica é: como a maior cidade do Brasil pode acolher melhor aqueles que vieram de tão longe em busca de uma vida digna? O roteiro, a produção e edição desse podcast é de Tainá Mansani. O auxílio de produção, Vitor de Oliveira. Revisão, Nuno de Noronha. Chefe de redação, Márcio Pessoa.